Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em nós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho. Só avisando que tem um prisma cinza, placa FSM 9091, que está com o vidro aberto. Claro que só tem anjos aqui nessa paróquia, mas é bom desconfiar um pouquinho, é melhor fechar lá, por garantia, né? Por precaução. Então, na liturgia de hoje, a palavra de Deus vem mostrando esta realidade nas figuras do Antigo Testamento que acabam se cumprindo de maneira plena no Novo Testamento. Então veja no livro do Deuteronômio, quando o povo estava no deserto, né? E no deserto não se tem alimento, não se produz praticamente nada. E vejam que mesmo eles atravessando o deserto, Deus fez com que caísse pão do céu. E foi através do maná, né, que esse pão do céu, é que eles conseguiram atravessar o deserto e também passaram, ou pelo menos deveriam, confiar mais na providência divina. Já no Antigo Testamento tem essa belíssima afirmação de fé. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vamos repetir isso? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então vejam, humanamente não tinham condições de sobreviver àquele deserto. E Deus, na sua divina providência, veio em socorro deles. E assim também nós não vamos confiar demasiadamente nas nossas condições materiais, na nossa própria capacidade, porque Deus é o Senhor da nossa vida. Nós estamos aqui agora
mas não somos capazes de acrescentar apenas 1 segundo da nossa vida quando chegar a nossa hora. Por isso precisamos ter essa proximidade com o Senhor. E através da experiência no deserto, esse povo também aprendeu que eles deveriam confiar mais no agir de Deus. E a gente percebe isso. Quanto mais a gente se afasta de Deus, mais nós nos desesperamos. A gente observa, por exemplo, o aumento da quantidade de pessoas que atentam contra a própria vida. E muitas vezes em lugares que as pessoas têm uma vida confortável. E a gente observa isso, que sem a palavra de Deus, mesmo que a gente tenha todas essas condições, a gente vai se esvaziando, a gente vai perdendo o sentido da vida. Veja quantas futilidades acontecem no mundo, quanta gente arriscando a vida, né, para se aparecer em algum vídeo, etc. e tal, fora tantas outras coisas, que a gente percebe o esvaziamento da vida, pessoas que não conseguem permanecer naquilo que é essencial, nas suas responsabilidades, na sua vocação, e nós precisamos fazer esta experiência de proximidade com Deus, para que nós possamos encontrar também o sentido da nossa própria vida. Nós precisamos tomar esse cuidado, porque quando nos afastamos de Deus, nós nos revoltamos contra as pessoas. Nós acabamos, por fim, revoltando contra nós mesmos. E a gente observa também que Jesus, no Evangelho de hoje, ele vem nos ensinando que o maná, aquele pão que caiu do céu, ele foi importante para sustentar a vida biológica daquele povo. Eles comeram maná no deserto, mas depois morreram. E Jesus fala: eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Mas aquele que comer desse pão viverá eternamente. Então vamos repetir? Aquele que comer deste pão viverá eternamente. Então vejam a diferença do pão que caiu do céu, né, no Antigo Testamento, e desse pão que veio do céu, que é o pão enviado pelo próprio Deus. Mais do que um pão material, é o próprio Filho que veio como alimento para nós. Vejam que no Antigo Testamento já tem essa figura de um pão que veio do céu e salvou aquele povo das dificuldades do deserto, mas agora veio um pão de qualidade superior. E é assim que nós devemos enxergar a Eucaristia. Uma outra imagem que eu acho muito bonita para falar sobre a Eucaristia, e de modo especial sobre o sangue de Jesus, é a imagem da transfusão. Quando alguém sofre um acidente ou faz uma cirurgia muito pesada, muitas vezes ele precisa receber uma transfusão. Mas temos que tomar um cuidado. Quando alguém vai doar o sangue, temos que saber se essa pessoa não tem uma doença grave, né? Senão, aquele sangue contaminado vai ainda piorar a saúde daquela pessoa. Então vejam que o sangue de Jesus é um sangue puro, 100%, né? A qualidade do sangue de Jesus, claro, olhando isso para o plano espiritual, nós não seríamos capazes de nos libertarmos das nossas enfermidades, dos nossos pecados, se nós não recebêssemos um sangue de qualidade superior. Por isso que o próprio Deus veio até nós, habitou entre nós e deu a sua vida por nós. E na cruz, ele derramou este sangue puro
para nos purificar e para nos libertar. Então, por isso, cada vez que nós participamos da Eucaristia e recebemos a Eucaristia, temos que tomar essa consciência. Nós estamos recebendo o remédio por excelência para nos libertar dos nossos pecados. E nós precisamos também prestar atenção que nós somos parte de Jesus. O apóstolo Paulo falou que a igreja, ele usou essa imagem para nos falar sobre a relação que temos com Jesus e com os nossos irmãos. Outra imagem belíssima da Eucaristia é justamente a comunhão. Jesus disse que a igreja é o corpo com os seus membros. Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo místico de Cristo. À medida que nós estamos unidos, a Cristo, então a força purificadora de Jesus, ela vem também nos purificando. Diz o apóstolo: o cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é a comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão, nós todos somos um só corpo, pois todos participamos deste único pão. Então, com Cristo, nós formamos esse único pão. Quanto mais estamos próximos de Cristo, mais estamos em comunhão com Deus, mas também em comunhão com os nossos irmãos. E algo muito importante que eu sempre digo, que nós valorizamos na nossa igreja, é justamente a comunhão. Vejam quantos movimentos, espiritualidades, ordens religiosas existem na igreja, sim ou não? Muitas. Tem umas que a gente nunca viu falar, que está em outra parte do mundo, etc. e tal. Outras que foram surgindo. Mas vejam que nós nos esforçamos para viver unidos. Às vezes acontece alguns arranca-rabos na igreja, sim ou não? Não aqui, nas outras paróquias. Mas mesmo assim, a gente prefere sentar, conversar e chegar a um acordo e continuar caminhando juntos. E não, como muitas vezes acontece em algumas denominações. Uma briguinha de nada, já vai um para uma esquina, outro para uma igreja, outro para outra. Isso, aparentemente, é mais fácil. Mas a gente sabe que não é isso que Deus quer. Jesus mesmo diz que todos sejam um para que o mundo creia. Então, agora eu me dirijo de modo especial aos adolescentes que vão receber daqui a pouco o sacramento da comunhão. E uma coisa muito importante para tudo que a gente vai realizar na nossa vida é a maneira como nós realizamos as coisas. O nível de consciência que nós temos para fazer as coisas. Primeiramente, eu falo em relação à própria vida. Como é diferente a maneira como muitas pessoas tratam a vida. Às vezes a gente vê umas famílias que quando vai nascer uma criança, como ficam felizes. E todo mundo, fica esperando, fica acolhendo, às vezes até com certo exagero. Querem preparar tudo, etc. E acolhem a vida como um dom. Cuidam daquela vida. Depois, quando a pessoa fica idosa, também ela é amada, ela é cuidada. Vejam que tem outras pessoas que recebem o dom da vida e simplesmente abandonam. A mesma pessoa, da mesma condição humana, mas encaram a vida de maneira diferente. Uns abortam, outros abandonam os filhos, outros acabam fazendo todo tipo de violência. Também
a gente observa em relação ao conhecimento. Quantas pessoas que têm uma grande consideração pelos professores que transmitiram conhecimento. Tem algum professor aí? Isso, que bênção. Quantas pessoas que, durante o seu tempo de escola, tiveram um grande respeito por essas pessoas que nos transmitiram esse conhecimento tão importante. Outros vão agredir o seu professor. Então vejam a maneira diferente como lidamos com as coisas. Olhando para a natureza, quantas pessoas que têm um carinho e um cuidado com os animais, vê um animal sofrendo em dificuldades, socorre. Outros abandonam, agridem, fazem crueldades. E assim também a vida sacramental. Olhando para a história da igreja, quantos santos que se tornaram homens cada vez melhores a partir da experiência com a Eucaristia. Reconhecendo que Jesus é de fato presença real no pão e o vinho que se tornam o corpo e o sangue de Cristo na transubstanciação. Alimento para a alma, E assim essas pessoas foram se fortalecendo e se tornaram pessoas maravilhosas. Outras pessoas receberam esse dom extraordinário, que é o sacramento mais importante da igreja. Primeiro, porque é a presença real de Jesus. Nós estamos tomando, comendo e bebendo o corpo e o sangue de Jesus. Pois porque é o sacramento que a gente recebe mais vezes ao longo da vida. É algo para o nosso dia. Como é bonito saber que tem pessoas que, fazem experiência da missa diária. Quanta força uma pessoa dessa recebe ao valorizar a Eucaristia. Depois que recebem o sacramento da Eucaristia, passam ainda mais, a participar da missa dominical, etc. Confissões, a cada 3, 4 meses, etc. Também cultivando uma vida de oração. E é isso que nós esperamos de vocês. Os pais de vocês, os catequistas, e eu agradeço também aos catequistas, que reservaram um tempo tão importante para cuidar de vocês. Vocês e todos nós devemos agradecer muito aos catequistas. Só o gesto de reservar um tempo para cuidar dos outros já é algo muito louvável, principalmente nesse mundo individualista, onde a maioria das pessoas, ou grande parte, só pensam em si mesmas. Se tiver que fazer alguma coisa por alguém, é uma grande dificuldade. E nós percebemos que quando o ser humano perde a gratuidade, ele vai se tornando uma pessoa muito fria, uma pessoa calculista, e não é capaz de criar o ambiente da fraternidade e da caridade. Hoje em dia, grande parte das pessoas sofrem pela falta de amor. E qual a solução para isso? Mudança no nosso coração. Todos nós temos capacidade de dar esse remédio do amor para as pessoas que estão do nosso lado. Se cada pessoa decide ser um pouco mais generosa, nós vamos criando um ambiente onde o amor reina, então a vida prevalece. Agora, se cada um pensa só em si, então nós vamos passando por um esvaziamento da nossa alma. Nós passamos a enxergar as outras pessoas não como nossos irmãos e irmãs, mas como nossos concorrentes. E aí todos acabamos sofrendo. Então vamos pedir a Deus a graça, de que vocês que vão receber o sacramento da Eucaristia, depois continuem participando, da catequese. E no futuro, que vocês também possam compartilhar esta experiência, não apenas um conhecimento intelectual, mas a experiência de Deus.
Quantas pessoas que estão perdidas hoje por falta de uma boa catequese, né? Por alguém que se importou com ela, alguém que cuidou dela. E às vezes a gente pensa, nossa, mas eu não sou digno, né, de ser catequista, etc. Tem muitas dificuldades. Mas foi assim que Jesus começou a igreja. Pescadores, homens que na maioria nem sabiam ler ou escrever, e a igreja foi iniciada com esses homens. Isso já faz 2000 anos. Quando a gente confia na providência de Deus, Ele vai nos conduzindo e vai nos ajudando a superar as nossas fragilidades. E algo muito bonito também, que nós percebemos na riqueza espiritual da igreja, além do sacramento da Eucaristia, da liturgia que celebramos aqui, estes gestos maravilhosos da piedade popular. Como foi bonito agora de manhã, tantas pessoas fazendo esse gesto de carinho para Jesus. De repente alguém pode pensar, nossa, será que Jesus vai, né, se importar com o nosso tapete de pó de serra, etc. e tal? Mas a gente percebe que Jesus, ele se tornou humano, ele quis ter um coração humano para que também ele pudesse nos entender. Sabe que quando a gente quer agradar alguém, a gente faz os mimos, sim ou não? Né? Então, já que ele veio para cá, então ele vai ter que se adaptar também a essas nossas formas, né, de agradecer. Às vezes de maneira tão simples e muito bonito também, né, aqueles pais, os catequistas que trouxeram as crianças para preparar os tapetes. Se nós estamos aqui e valorizamos isso, é porque um dia alguém nos trouxe, sim ou não? Ninguém ama aquilo que não conhece. É um ambiente tão bonito, né? O pessoal preparou um cafezão ali no começo. Eu tô meio resfriadinho, cheguei aqui, nem café eu consegui tomar. Eu já fiz o meu protesto. Mas é brincadeira. Mas muito bonito, né? O pessoal aí tomando café, depois preparando os tapetes, as crianças. Depois fizemos um vídeo ainda, né? Para despertar aqueles que pudessem ter esquecido da missa. Mas é nesse ambiente, dentro da igreja, da comunidade cristã, é que nós vamos nos formando, né? Nós aprendemos dentro da comunidade a superarmos as nossas diferenças, as nossas fragilidades, os nossos conflitos. E algo muito importante que nós precisamos aprender na solenidade de Corpus Christi é valorizar a presença de Jesus em nosso meio. Quando foi instituída a solenidade, havia um esfriamento em relação à Eucaristia. E acontece, né, o milagre lanciano, e assim um padre que tinha dúvidas, né, sobre a Eucaristia, se era o corpo e sangue de Cristo, e ela se transforma ali no altar em carne e sangue de Cristo. E a partir dali, não só ele reativou a sua fé, mas toda a igreja. Quantas pessoas que às vezes duvidavam que o pão e o vinho se tornam o corpo e sangue de Cristo na transubstanciação. E é algo que só é possível a partir da fé. Como acreditar que este pão e esse vinho vão se tornar o corpo e o sangue de Cristo? Aos olhos humanos isso é impossível, mas para Deus isso é possível. Porque quem disse isso? Jesus disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ele não disse que foi, que será, mas é. E como ele ressuscitou dos mortos, então nós temos todos os motivos para acreditar. Sim ou não? E vejam há quantos mil anos a igreja, né, já 2000 anos que a igreja celebra. E agora estes sinais extraordinários que aconteceram, eles vêm apenas para reforçar essa verdade
da transubstanciação que Jesus realizou e também a cada Eucaristia nós realizamos. Este é o maior de todos os milagres que acontece todos os dias quando participamos da Eucaristia. Então agora nós pedimos a Deus que abençoe imensamente os nossos catequizandos que estão a caminho do sacramento da Crisma, que vocês sejam muito felizes, que vocês possam receber Jesus com essa consciência, que é um alimento para a nossa alma, um alimento para a eternidade. Não fomos criados somente para esse tempo, mas Deus nos criou para a eternidade, e por isso essa responsabilidade com a formação de vocês, da parte dos pais, dos familiares, mas também da parte da igreja. Então agora nós vamos, os catequizandos vão ficar de pé, porque nós vamos renovar as promessas batismais.